Veja o que acontece, verso 3, então, Josafá teve medo. Quer dizer que então esse espírito bate em todas as portas? Bate. Mas Josafá, ele trabalhou da maneira certa, porque ele teve medo, mas após isso, o que ele fez? Ele bateu o medo nele e começou a buscar Deus. Ele começa a fazer declarações maravilhosas a partir do verso 6, a respeito de quem Deus é, a aliança que aquele povo tinha com Deus. Diga aleluia. Não mudou em nada, gente, nós temos uma aliança com Deus, aleluia. O que vale é o que está escrito. Se isso aqui entra e preenche o nosso interior, a gente fecha a porta e deixa o medo subir. Porque ele bateu numa porta onde nós estamos firmados no que está escrito, na aliança que nós temos, de saúde, uma aliança de progresso, de crescimento, uma aliança de cuidado, de proteção em relação à nossa vida e família. Gente. Isso não pode sair do teu espírito. Bem, podem sentar. Nós estamos aí começando domingo passado num assunto que eu considero importante, porque justamente essa é a força e a influência do inferno para neutralizar e parar a igreja. E eu quero te dizer que nós não podemos cair nessa pilha. É óbvio que esse sentimento, esse momento, ele pode bater na nossa porta, mas você tem que saber lidar com isso aí. Igual aquele tempo daquela... Alguém se lembra daqueles anúncios das casas pernambucanas? Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Olha aí, nas casas pernambucanas é que vão. Vou comprar cobertores e lã, vou comprar nas casas. Os idosos da igreja, aleluia. É mais ou menos essa primeira frase que eu quero que você entenda. Não adianta bater. Repita, não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Amém. Tem que ficar do lado de fora. Que alguém diga, aleluia. Queridos, a gente está falando sobre esse assunto porque medo é um espírito. Alguém se lembra, só um paralelo para você entender, quando está lá em Êxodo capítulo 12, quando fala sobre a passagem do anjo da morte, e diz que tinha lá o sangue do cordeiro na porta das casas do povo de Deus, e quando o anjo olhava aquilo, ele passava adiante. Nós temos que compreender isso, que você foi selado, eu e você, com o sangue de Deus. Nós pertencemos a Deus, e se nós pertencemos a Deus, não podemos deixar entrar espírito diferente do reino de Deus. Diga aleluia. Mas nós temos que trabalhar isso da maneira própria. Abra lá a sua Bíblia em 2 Timóteo. Você que está na internet nos assistindo, se você quiser, pegue uma Bíblia, abra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, eu leio o texto base daquilo que nós estamos falando nessa manhã. Livre-se do medo, diga aleluia. Ok, diz lá assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, está na minha tradução, mas essa palavra é timidez, medo, espírito de temor no contexto de medo, mas Deus tem nos dado espírito de poder, espírito de amor e de moderação, diga glória. Sabe, na Bíblia Amplificada, como eu li aqui, eu falei para vocês, Deus tem nos dado espírito de timidez, não nos tem dado, de covardia, de medo, mas Ele tem nos dado espírito de poder, de amor, uma mente equilibrada, que os equilibrados digam aleluia, não vou nem perguntar dos malucos, uma mente disciplinada e autocontrole, é isso que Deus tem nos dado. Aliás, se você for ler em Gálatas capítulo 5, que fala lá sobre o fruto do Espírito, ele te equilibra. Se nós deixarmos a presença de Deus, o Espírito do Reino, e essa palavra governar a nossa vida, você terá uma mente simples, equilibrada, você não permitirá que o medo domine, diga aleluia. Ele domina quando ele entra, ele bate na porta, a gente abre, pode entrar seu medo, fica à vontade. Esse é um perigo, e a gente estava falando sobre algumas curiosidades aqui, há mais de 60 referências na Bíblia, quando Deus chega para os homens, a primeira coisa que ele diz é, não temas.
Não tenha medo. Incrível isso, né? Por que Deus faz essa relação? E nós lemos aqui no domingo passado algumas passagens, e nós terminamos naquela com 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 15, quando então Josafá, ele ouve a notícia de povos, pelo menos 4 povos, se unindo para combater contra ele, e a primeira coisa que ele teve, está escrito isso lá, deixa eu ler para você, que eu não li isso, a 2 Crônicas, glória a Deus, hein? Vamos passar alguns domingos aí falando sobre esse assunto, vai te ajudar muito, diga aleluia. Veja 2 Crônicas, capítulo 20, e veja, e deram essa notícia no verso número 2, olha rei, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Ele recebeu a notícia, ele ouviu algo, e é isso que acontece comigo e com você, nós ouvimos algo, nós vemos algo, e aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, pode trazer por trás disso aí, já é uma carta encomendada pelo inferno, para bater na tua porta, para que eu abra, para que ele entre, esse espírito, um espírito de medo. Veja o que acontece, verso 3, então, Josafá teve medo. Pastor, quer dizer que então esse espírito bate em todas as portas? Bate, mas Josafá, ele trabalhou da maneira certa, porque ele teve medo, mas após isso, o que ele fez? Ele bateu o medo nele, ele começou a buscar a Deus, apregoou um jejum em todo Judá, e ele começa a fazer declarações maravilhosas, a partir do verso 6, a respeito de quem Deus é, do tamanho do Deus a quem ele servia, da aliança que aquele povo tinha com Deus, diga aleluia, não mudou em nada gente, nós temos uma aliança com Deus, aleluia, o que vale é o que está escrito, o que vale é o que está escrito. Se isso aqui entra e preenche o nosso interior, a gente fecha a porta e deixa o medo sumir. Ele vai ter que ir embora. Porque ele bateu numa porta onde nós estamos firmados no que está escrito, na aliança que nós temos, de saúde, uma aliança de progresso, de crescimento, uma aliança de cuidado, de proteção em relação à nossa vida e família, gente. Isso não pode sair do teu espírito. Quando esse tipo de coisa vem, nós temos que olhar para dentro, para a aliança que nós temos. Diga comigo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está querendo entrar. Aleluia! Alguém está entendendo isso? Mas nós temos que buscar a coisa certa. Não é agora deixar que a imaginação, eu vou falar um pouco mais adiante, a imaginação agora começa a tomar conta. A imaginação proposta pelo mal tem várias situações que faz sentido, né? Fazem sentido e vai ligando uma na outra, pior ainda e pior. Vem um pensamento ruim, que já liga um outro mais ruim ainda, que liga um outro mais ruim ainda, e assim vai. E daqui a pouco a pessoa não sabe por que ela está toda para baixo, e por que ela agora está toda estranha, porque ela deixou aquilo entrar. E aquilo agora passou a ser o pensamento da vida dela. O que é isso? Se esse livro não é o nosso pensamento, nós somos lascados. Fala para o teu irmão, tu está lascado. Josafá fez isso. Ele começou a buscar a Deus, ele começou a falar a respeito de Deus, e ele falou, Senhor, é de ti. Ele coloca assim, olha que coisa maravilhosa. Eu grifei alguns pedaços aqui, nós temos que ler isso aí. Veja assim, ele disse assim, olha, no final do verso 6, na tua mão, Senhor, na tua mão, final do verso 6, está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia! Que é isso, gente? Veja só. Ele vem falando coisas maravilhosas, depois ele diz assim no final do verso 12, porém, os nossos olhos estão postos aonde? Os olhos estão postos na situação ao redor, no diagnóstico, na situação que está acontecendo comigo. É aí que estão meus olhos, é aí que eu descanso? Não. Os nossos olhos estão postos na palavra, na verdade, no que está escrito, diga aleluia. Então pronto, Deus teve que se manifestar, porque um posicionamento desse faz a diferença. E veja o que aconteceu no verso 15, então disse o Senhor, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, não tenham medo, nem vos assustem por causa dessa grande multidão, pois a peleja, a luta não é de vocês, mas é minha, disse Deus. Aleluia! Isso traz confiança. É o que está escrito nesse livro.
te fortalece, o medo vai embora, não te domina. E nós sabemos essa história, o que acontece aqui. Veja, deixa eu ler uma passagem com você, em Lucas capítulo 8, verso 50, continuando esse nosso assunto, aleluia. Lucas capítulo 8, verso 50, é uma das passagens que falam sobre a filha de Jairo, que eu mais amo no contexto da fé desse homem, da colocação que ele pôs em relação à filha dele, e pediu que Jesus fosse à casa dele, e no meio do caminho, quando Jesus estava indo para restaurar a filha que estava doente, alguém chega para dizer assim, olha só, ô Jairo, você não incomoda mais o Senhor, porque a sua filha já morreu. Meu Deus do céu. Quantas situações, muitas vezes o inferno declara assim para você e para mim, ó, não vai ter solução não, já está deitado, sepultado. Ele fala isso, joga aqui no nosso pensamento. Aí a gente olha para a situação, a gente vê ela mortinha. A gente não pode permitir isso, queridos. Nós vamos para um lugar. Eu não posso permitir que o pensamento do inferno domine, porque se ele me dominar, ele vai me paralisar. E o medo tem essa ação, ele paralisa a nossa vida. Ouça bem, essa é uma passagem tremenda, porque Jesus diz assim para ele, após ouvir essas palavras aí, no verso de número 50. Vamos ler o 49, que faz sentido para a gente pegar isso aí. Então, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, olha, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Veja, Jairo agora não chegou a ficar desesperado, nem gritar para Jesus, Jesus mesmo já interviu nisso aí, porque Jesus sabia que isso era uma ferramenta do inferno. Eu vou repetir, olhem para mim, Jesus sabia que essa declaração era uma ferramenta do inferno. Era um instrumento do inferno, por isso Jesus diz assim, ouvindo isso, Jesus ouvindo isso, veja só, ele ouviu isso, ele disse, não temas. Não tenha medo. Aleluia. E aí Jesus declara, creia somente. Mas na verdade ele não estava crendo a partir daquele momento, existia um momento antes. É como se Jesus dissesse assim, continua crendo. Continua crendo. E ela será salva, ela será restaurada. Diga amém. Se você está crendo, entenda que o inferno quer paralisar a tua crença. E ele paralisa a nossa crença quando ele manda esse sentimento, esse espírito de medo. E nós começamos a imaginar outras coisas. Eu ainda vou falar mais sobre isso, tem tantas coisas boas que nós vamos conversar, mas vai ser muito bom nós continuarmos isso aí. Veja, Apocalipse 1, verso 17, João tem a revelação do Apocalipse, é uma outra passagem, só para te mostrar que isso está por toda a Bíblia, não tenha medo. Não temas. Apocalipse 1, verso 17, quando João viu Cristo glorificado, ele disse, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas. Veja, é interessante, deixa eu ler algumas coisas para você ir pegando. Você pega de Gênesis, Apocalipse, você vê Deus lidando com o homem em muitas situações, e Ele está sempre abordando essa fragilidade do homem em temer as situações que estão ao seu redor. É uma fragilidade. Por que é uma fragilidade? Porque é a nossa parte humana. E nós somos profundamente mexidos pelaquilo que a gente vê, pelaquilo que a gente ouve, pelaquilo que a gente sente. E se o meu fundamento de crença tem a ver com o que eu sinto, com o que eu vejo, o que eu ouço, eu não vou a lugar nenhum. Essa é a grande separação que a igreja precisa aprender, a separar isso, gente. A separar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, daquilo que Deus disse. Diga aleluia. Quando eu faço essa separação, eu me preparo para vencer. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, tem a tendência a me paralisar. É onde o inferno pode mexer. Ele não pode mexer nesse livro, aleluia, esse livro já decretou a sentença dele, vai para o lago de enxofre. Quando o inferno estiver te perturbando, você fala assim, rapaz, o teu futuro é que é negro, tu vai para o lago de enxofre, só esperar. A gente tem que ter esse entendimento que o que está escrito é a verdade, é ou não é a verdade?
Mas por que eu não abraço então a verdade? Eu me entrego a essa porta abrindo e deixando que o medo me paralise, que diga tudo de ruim a respeito da minha vida, do meu futuro. Não vai chegar a semana que vem. É esse ano. Sua família não vai para lugar nenhum, seus filhos. Que tipo de coisa é essa, gente? Nós somos a igreja, nós vivemos dentro do reino de Deus. E a verdade dessa palavra tem que governar a minha vida, tem que preencher o meu interior de tal maneira que eu fique com essa verdade. Sabe, quando Deus te enche, você parece que é um garoto de 20 anos e está disposto a encarar qualquer coisa, diga aleluia. É claro que é a força de Deus, isso não é da humanidade. É a presença dele te enchendo, a minha é você. É só com essa força que nós vencemos, porque nós cremos. E nós temos a expectativa que Deus mudará essas situações. E Ele muda. É na base da minha crença, por isso Jesus disse, não temas. E olha só que coisa interessante, são as coisas antagônicas, a gente vai falar com mais propriedade disso, mas é completamente oposto. Primeira coisa, Jesus falou, não temas. Vamos dizer em outras palavras, não deixe essa força te dominar. Aí depois ele reforça a força que daria vitória. Olha só, crê somente, continuando crendo, cara. Continua crendo. Então ele manda a força do medo, embora, segura, trava. Continua crendo, que é a força do reino de Deus, diga aleluia. E a tua filha será salva, diga amém. Isso é uma lição para nós, gente. Isso é uma lição para nós progredirmos nesse mundo de trevas que está pior. Eu já disse para você, eu posso profetizar mais uma vez, mas nós estamos vivendo um tempo da igreja onde o cara ou vai ser crente, não é de carteirinha não, crente acreditando na palavra, diga aleluia. Ou vai ser crente, ou vai perder todas. Ou vai ficar por aí em algum lugar paralisado pelo inferno. E é um perigo. Porque se eu fico paralisado pelo inferno, eu já dei uma porta para ele entrar e agora ele quer se expandir dentro de mim. Ele deu uma porta? Então agora eu vou aumentar. E ele vai me engolir vivo. Daqui a pouco todo esse negócio sobre palavras, sobre a igreja está ficando para baixo, estou desanimado, estou isso, a pessoa deixa de buscar a Deus, está indo para o buraco. Como é que a vida muda? Não muda. Diga glória. Então, deixa eu dizer para você, a origem de qualquer medo sempre foi e será uma ação diabólica sobre a vida do homem. E aqui eu quero que você dê uma travada, eu vou continuar falando sobre esse assunto, mas eu digo para você que sentir medo não é uma coisa natural. Pastor, isso aí todo mundo tem. Ele sentiu medo, né? Medo da barata, lagartixa, medo desses bichos que são enormes, né? Barata, lagartixa, e outras coisas e tal. Nada disso é normal. Pastor, mas desde que o homem sente medo. É mesmo? Pelo reino de Deus aqui, pela palavra, isso é uma ação diabólica. Eu não posso permitir isso na minha vida, porque eu digo uma coisa, em áreas da nossa vida ainda aqui, cada um de nós aqui, que nós temos que lidar seriamente com isso, em quebrar isso aí para que a nossa vida ande. E você sabe que muitas decisões, muitos comportamentos têm sido feitos pela igreja do Senhor nos dias de hoje, com base no medo? Que caminho a pessoa está seguindo? O caminho que o inferno aponta. Então, se eu estou colocando medo nele, ele está deixando entrar? E ele está tomando essa decisão, está fazendo esse comportamento, que beleza, então eu vou governando ele, para cá então agora, para ficar pior, para ficar pior, para ficar pior. É isso que o inferno faz. E agora? Como é que a gente sai dessa? Tem que fechar essas portas, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós andamos com Deus, sempre nós vamos enfrentar lutas e obstáculos maiores do que a nossa capacidade em vencê-los humanamente. Sempre. Deus nunca escondeu isso. Há uma jornada com Ele, sim. Ele está comigo, sim. Ele me dá o Espírito certo, sim. Ele manda essa palavra para que eu creia, sim. Para quê? Para que eu vença. Lembra que eu conversei com vocês aqui domingo passado sobre Josué? E Josué não ia ocupar um terreno baldio. Que beleza, chega lá, vamos estender as tendas. Oh, que beleza, que campo é esse? Não tem ninguém, é nosso. Estava lotado de gente. Fortalezas, muralhas, gigantes. E Deus chegou para ele assim, rapaz, você tem que pegar, meditar na minha palavra todo dia,
Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Guarda isso. Enche o teu espírito dessa verdade. Então serás bem-sucedido. Em tudo que realizar. Está lá. Em tudo que realizar. E Deus não sabia que ele ia enfrentar lutas? Claro. Então como é que ele ia adiante? Na força de Deus, na palavra que Deus havia empenhado. Não vai mudar. Nós vivemos os mesmos confrontos. Você quer estabelecer tua vida e a tua família nessa terra da promessa? Vai ter que lutar contra essas situações que geram medo. Guarde isso nessa manhã. Repita comigo, medo não vem de Deus. Não, isso você tem que registrar mesmo. Porque se começar a bater algum medo, saiba de onde vem. Vem do calabouço, vem do inferno. Medo, repita, medo não vem de Deus. Aleluia! De Deus vem espírito de coragem, de força, de ânimo. O que mais? Tudo que a gente precisa para lutar, para combater e vencer. É o que Deus nos dá, não temas. Creia somente. Diga aleluia. Então eu digo para você que medo não é uma coisa natural, não encare dessa maneira. Tem muito crente e pessoas da igreja vivendo a vida como se tudo fosse natural, sendo extraído, estando no prejuízo, tomando paulada do inferno e acha que é natural. Ainda faz aquela comparação, pastor, mas está todo mundo assim. Que é isso? Como é que está todo mundo assim, rapaz? Você é povo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Eu pedi o Arley aqui, lembra, 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. O Arley fez a conta matemática. Cadê ele? Está aí? Está aí, não? Está aí, Arley. 5 quilômetros. Vem cá, Rafa, de novo. O pessoal não pegar com a gente, domingo passado a gente falou sobre isso. Fica aí do meu lado. Imagine agora para lá, pessoas enfileirando 5 quilômetros. 5. O que na verdade, se a gente estiver num lugar descampado, eu acredito, não sei, pode ser que eu esteja errado, e que a gente ficasse num ponto de observação mais longe possível, eu creio que eu acho que não dá para ver o final aqui. 5 quilômetros para lá e 1 quilômetro para cá. 1.000, 5.000, 10.000. Caiam 1.000 ao teu lado, uma vez só. 1 quilômetro. 5 quilômetros cai e você fica de pé. Não, eu estou falando a comparação que Deus fez, não sou eu que estou falando, não. Você vai acreditar no que Deus disse ou não? Então está falando de multidão, gente. Muito obrigado. Está falando de multidões. Multidões estão caindo. O povo de Deus não pode cair, mas o povo de Deus está caindo. O que está acontecendo? Eu não entendo. Não está escrito? Não foi esse combate de Jesus? Está escrito. Está escrito. Caiam 1.000, repita, caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 e tu não serás atingido. Eu tomo posse. Quem é que vai ficar de pé para ver a obra de Deus na vida? Completar a sua carreira? Quem é que vai ficar de pé para ver a família estabelecida? As situações de sonhos, de conquistas, ver estabelecido? Quem vai ficar de pé? Aquele que acredita, aquele que fecha a porta para o medo, aquele que não deixa entrar outro espírito. Que alguém diga amém nessa manhã.